E aí, pessoal, beleza? Estamos aí começando mais um podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Vamos tentar retomar alguns aspectos da França anterior à Revolução. A Revolução começa no dia 14 de julho de 1789, pelo menos é isso que os livros registram, quando teve a famosa queda da Bastilha. Mas muita coisa aconteceu como preâmbulo desse processo histórico. A gente pode começar no século IX, para você ter uma ideia, né? O século IX é quando tem aquele Tratado de Verdun, em que os netos do Carlos Magno, eles acabam dividindo o império de Carlos Magno, era chamado de Império Carolíngio, em 3 partes. Uma das partes era o Reino Francês. Então, o Reino Francês governado pelos carolíngios, no século IX. É um reino feudal. Século IX. 10, 11, 12, 13, 14. No século XIV começa uma guerra, uma disputa pelo trono francês entre o rei da França, que no caso aqui era Felipe VI, contra o rei da Inglaterra, Eduardo III, que se achava, Eduardo III, dono da possibilidade de também ser o rei da França. E essa é a famosa guerra que a gente apelida hoje de Guerra dos 100 Anos. Foi no século XIV, começou pela disputa desses 2 reis que eu acabei de citar, e ela vai se estender por mais de 100 anos, vai até 1453, quando finalmente o rei da França, não é? Carlos VII, né, derrota os seus inimigos e concentra o poder em sua mão. É o início do Estado francês. Então, no século XV, não é só mais um reino feudal. Você tem o Estado francês surgindo ali. Século XV, portanto. Aí vai a evolução desse Estado francês até o absolutismo. O absolutismo ele se dará com a dinastia dos Bourbons. Os Bourbons começam a governar substituindo os Valois a partir do Henrique IV em 1589, ou seja, são 200 anos antes da Revolução Francesa, Henrique IV. Aí tem o seu filho, Luís XIII. Na época de Luís XIII teve o famoso Cardeal Richelieu. A França se envolveu na Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, e saiu muito bem, né? É uma fantástica superioridade da França após a vitória dela nesta guerra, em 1648, época que então está aparecendo e começando o reinado do mais absolutista, do mais poderoso, do mais famoso rei que a França já teve, que foi o Luís XIV. Então, Luís XIV está lá de 1643 a 1715. É o mais longo reinado da história moderna europeia. São 72 anos de reinado. Pra você ter uma ideia, a Elizabeth II, agora que faleceu recentemente, monarca do Reino Unido, governou por volta de 71 anos, né? Quase que bateu o recorde do Luís XIV. Veja só, né? A gente brincava que a Elizabeth nunca morria, era uma coisa quase interminável, né? O Luís XIV, nos séculos 17 e 18, meio que repetiu esta lógica. Agora, então acho que é um bom início de análise da Revolução Francesa começar conversando sobre Luís XIV, que dizia que o Estado sou eu, né? Para marcar o seu absolutismo, com toques, né, de ser um enviado de Deus, um absolutismo baseado no direito divino do rei governar. Então, Luís XIV, ele constrói o famoso Palácio de Versalhes. Lá nas décadas finais, especialmente na década de 80 do século 17, está lá funcionando o mais luxuoso, o mais simbólico, o maior castelo, né, a maior corte, né, de um rei absolutista da Europa moderna. Pois é, aqui tem um detalhe que é bom avaliar e pensar, já que nós queremos discutir a Revolução Francesa,
que é, ao construir o Palácio de Versalhes, isto não é algo que é assim, brotou na mente do rei Luís XIV e ele fez ali sem nenhuma consequência. Ele evidentemente queria marcar o seu poder em toda a Europa. É claro que isto o motiva a construir o mais simbólico, o mais luxuoso e o maior palácio europeu. Claro, ele marca o seu poder com esta obra arquitetônica. Mas há também um sentido interno à França ao construir este palácio, que é: existe ainda algum tipo de nobreza desafiando o poder total de Luís XIV. Algumas revoltas de nobreza contra o rei ocorreram inclusive na juventude do Luís XIV. A gente chama isso de frondas, né? As rebeliões da nobreza, a fronda da nobreza aconteceu. Teve fronda burguesa também antes, mas essa não merece citação agora aqui. Vamos falar de uma fronda, então uma rebelião nobre na juventude de Luís XIV. As rebeliões populares a gente chamava na França de revolta das Jacqueries, né? Então tem as Jacqueries, rebeliões populares na França. Aqui são rebeliões mais de uma elite nobre, as frondas. E o Luís XIV meio que se colocou num projeto de, olha, eu vou dominar essa nobreza e nunca eles vão se rebelar mais contra mim. Eu vou ser realmente o mais poderoso. E uma das estratégias que ele empregou para isto foi Versalhes. Porque à medida que ele traz a nobreza para viver no mais luxuoso palácio da Europa e banca os custos da vida dessas pessoas, ele vai as dominando. Então, imagina que o palácio está lá funcionando e aquela corte luxuosa, gastadora, deficitária, que puxava o saco do rei a todo momento, aquilo lá está funcionando já em 1680 e alguma coisa. Pois é, a Revolução é de 1789. Então são 100 anos, um século antes da Revolução Francesa, você já tem uma nobreza que, em geral, está ali dentro de Versalhes, vivendo descolada da realidade, vamos dizer assim, da população francesa, porque praticamente vive alienada dentro de um universo paralelo, de uma bolha, de um resort, não é, de um condomínio fechado, não entendendo e não conhecendo e não tendo condições de perceber como é a vida mais dura dos demais franceses. Pois durante um século isto vai acontecendo, então nós vamos tendo uma nobreza alienada. Essa alienação total da nobreza, ela tem uma origem em Versalhes. Portanto, isto é algo que é um traço que nós temos que buscar no Luís XIV. Além do mais, é bom dizer também, então, que esta corte, é claro que aumenta os gastos da França, torna o Estado, né, deficitário. Essa é uma visão muito fácil de entender e muito clara. Pessoas ostentando também, enquanto outras passam fome. Isso acontecendo sistematicamente ao longo de décadas. É claro que vai magoando a população, a nobreza não percebendo isso. São situações que eu acho que você consegue compreender perfeitamente. Agora, tem também, além dessa alienação da nobreza em relação à situação do francês em geral, tem outra medida do Luís XIV que é necessário destacar aqui na nossa conversa. Que o Luís XIV, em algum momento, ele católico, não é? Ele domina a França também por meio de seu catolicismo, ele controla o clero na França, o clero católico. Ele, em algum momento, vai revogar o ato de seu avô. Seu avô foi o primeiro dos Bourbons a governar, que foi o Henrique de Bourbon, chamado Henrique IV. Henrique IV era
o vô de Luís XIV, protestante. Mas quando assumiu o trono da França, em 1589, se converteu à religião católica. Mas, em 1598, ele fez o Edito de Nantes. O Edito de Nantes foi a ideia de que, olha, católicos e protestantes na França têm igualdade jurídica. Vamos pacificar, né, católicos e protestantes, já que a confusão entre os dois lados já está muito longa e está prejudicando a França. Luís XIV veio e revogou esse ato. Ao revogar o ato do avô e dizer claramente que perseguirá os protestantes em solo francês, é evidente que ali já havia uma burguesia protestante na França muito rica. Percebendo que seria perseguida, essa burguesia protestante, huguenots, são chamados em geral na França, os protestantes daquele período moderno, acabam indo embora, né? Vão embora, eles fogem da França, se exilam da França. É claro que as pessoas ricas vão embora, mas não vão embora de mão abanando, vão levar o seu capital. Então, esta medida do Luís XIV gera na França uma fuga de capitais. Então nós temos, entenda isto, nós temos uma corte extremamente gastadora, deficitária, uma nobreza alienada e fuga de capitais. Isto como saldo do governo de Luís XIV, que foi um governo muito exitoso, diga-se de passagem, que acaba em 1715, já no começo do século XVIII, que é o século da Revolução. Tá, depois, veja só, do Luís XIV vem Luís XV. Né? Acredito que Luís XV era bisneto do Luís XIV e já um rapaz que nasceu integralmente em Versalhes e que pode ilustrar claramente aquele cara que nunca conheceu muita coisa para fora dos muros de Versalhes, o completo alienado. Fez até um longo reinado Luís XV, até 1774, 1715 a 1774. Aí, nesse reinado do Luís XV, evidentemente que ele não fez nada para diminuir os gastos da nobreza, para equacionar déficits do Estado, né? E ele até, eu chamo ele de alienado, mas uma coisa correta ele disse, né? Depois de mim vem a tormenta. Ele falou isso, né? Acho que ele já estava sentindo alguma coisa. Ele, de fato, Luís XV, acaba envolvendo a França numa guerra. Então, Luís XIII teve a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra de êxito para a França. Agora, Luís XV envolve a França na Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos vai redundar na França a perda da Índia. Então, a França não vai poder mais reivindicar a Índia e o comércio com a Índia. A Inglaterra a substituirá. A Inglaterra vai lucrar muito com o comércio com a Índia, com o domínio da Índia. Talvez tenha sido uma das suas colônias ao longo da história mais lucrativas. E também vai perder Quebec, né? Que é na América do Norte. E é lógico, é uma guerra que traz custos, traz uma derrota. E então um Estado que já é deficitário, é derrotado numa guerra, a coisa não fica boa. Então, quando morre Luís XV, em 1774, assume o Luís XVI, que, então, mais ou menos assim, eu estou descrevendo para vocês Luís XIV, que é o cara vida louca, né? O cara que o que precisa ele faz e foi um homem muito habilidoso. Luís XV é mais alienado, Luís XVI é o cara errado na hora errada, né? Porque ele não vai dar conta de tantas situações que são necessárias de resolver naquele momento, a partir de 1774. Por exemplo, né? Veja que ele, ao assumir,
ele era já casado com a Maria Antonieta. Maria Antonieta era da Áustria e o casamento do Delfim, futuro Luís XVI, agora Luís XVI, com a Maria Antonieta, já era uma tentativa política de fazer uma união ali com os austríacos, uma união política. Claro, então, que essa moça chega praticamente adolescente na corte francesa, sozinha, não conhece nada do que está acontecendo ali e cai de paraquedas e é vista negativamente pelo povo francês como praticamente uma alienígena. E ela não consegue seduzir o povo e se tornar popular. Mas há, inclusive, no casal, um certo olhar popular de que a mulher, Maria Antonieta, gasta demais. Ela é o símbolo da alienação, gasta demais. Eles começaram a chamar ela de Madame Déficit. Fazia festas super arrojadas, caras, nunca repetia um vestido, um sapato, esbanjava. E ele, um homem que pouco se interessava na coisa que seria mais séria nesse casal, que seria logo ter filhos, herdeiros, né? Há toda uma fofoca em torno de que o casamento não havia se consumado ainda, já tinha se passado alguns anos do casamento. É esse casal que tem a notícia de que Luís XV morreu de varíola em 1774 e assume todos os problemas anteriores e já com uma visão negativa da população. Pois é, como que era essa França de 1774 em diante? É a França que a gente chama da França do Antigo Regime, do Ancien Regime, tipicamente Estado do Antigo Regime, né? Por quê? É um país com algo em torno de 25 milhões de habitantes, mas é dividido de acordo com uma hierarquia social estamental, ou seja, você tem divisões estanques da sociedade em 3 estados. O primeiro estado, que é o clero, que é 0,5% da população. O segundo estado, que é a nobreza, que é 1,5% da população. Portanto, dá primeiro e segundo estado, clero e nobreza, 2% da população de 25 milhões. E os outros 98% são formados pelo povo. Aí tem uma série de subdivisões. Você tem uma alta burguesia, pessoa rica pra caramba, uma pequena e média burguesia, são pessoas mais simples. Aí você tem o camponês. Bom, o camponês é grande parte, a suma parte da população francesa do século 17 e 18, ela é camponesa, mora no campo, ainda tem algumas obrigações feudais que existem, algo que lembra o feudalismo ainda, e uma massa pobre urbana que são os sans-culottes, né? Esse nome vem da forma como se vestiam, com uma calça com um tecido barato, né? Que ia até praticamente a canela, e vestiam um chinelo de madeira. Os nobres já se vestiam, né, com o culotte, né, com tipo uma bermuda que ia mais ou menos até o joelho, e aí amarrado no joelho, e depois tem uma meia, né, que ia até o joelho. Aí a diferença de quem tem culotte e quem é sem culotte, que é mais simples, é do terceiro estado, é uma massa urbana pobre. Esse pessoal era meio empregado naquelas oficinas artesanais, as manufaturas, ferreiro, carpinteiro, sapateiro, tecelão. Esse pessoal era meio que a mão de obra dessas oficinas, né? Dessas manufaturas urbanas na França, especialmente a Paris, né? Que é a cidade mais populosa, tal, mais importante da França desde aquela época em diante. Bom, então essa sociedade típica do Antigo Regime é a sociedade em que esse casal Luís XVI e Maria Antonieta assumem o poder
com a morte do Luís XV e herdam todos os problemas anteriores de um Estado falido, de derrotas em guerras, em gastos excessivos, e Luís XVI não vai se mostrar o gestor mais bem preparado para todo o problema. Então, é possível dizer então que ele já comete um equívoco muito forte de avaliação quando, em começo de seu reinado, fica sabendo que tem a guerra lá na América do Norte. Então começa a guerra de independência dos Estados Unidos por volta de 1775, tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, feita especialmente pelo Thomas Jefferson, e essa guerra é a guerra em que esses colonos britânicos querem se separar da coroa britânica e conseguirem a independência. Qual que é o equívoco do Luís XVI aqui, Já tem um Estado falido. Agora, a última derrota em guerras da França tinha sido, então, pelo Luís XV, na Guerra dos 7 Anos, quando a França, inclusive na América do Norte, perdeu Quebec. Me parece, então, que há uma certa raiva da França contra os britânicos. Na América do Norte, esse é um foco de raiva. E agora há uma oportunidade de vingança ao financiar esses colonos americanos para que eles consigam a independência. Veja, aparentemente tudo bem, Faz sentido. Mas, por outro lado, já há um Estado falido e você vai gastar um dinheiro que você não tem com este conflito que nem envolve você. Isto é um problema. Mas é um problema maior ainda se você pensar que todos aqueles revolucionários americanos, eles eram republicanos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, que era o homem dos americanos lá na corte do Luís XVI. Dizia-se que Benjamin Franklin seduzia as pessoas com seus discursos, com seu charme, e que vai conseguir seduzir Luís XVI para a causa americana. Mas era um republicano. Da mesma forma, George Washington, Alexander Hamilton, e ele vai então gastar o dinheiro que não tem com esse pessoal republicano. Você pode pensar, não, mas é um movimento republicano lá na América, lá na periferia do mundo, isso nunca chegará aqui ao centro do mundo, na Europa. Será? Veja só, será? Então aí é um tiro no pé, Você ajuda ideologicamente os seus inimigos. Bom, a França falida ajuda os americanos e fica mais falida ainda. Isso agrava o problema financeiro da França. A guerra se estende até 1781. Realmente há a vitória dos norte-americanos. Em 1783 tem o Tratado de Paris. Veja só, então, os franceses fazendo a mediação, ou Tratado de Versalhes, como alguns chamam. E aí tem o reconhecimento da Inglaterra, da independência dos Estados Unidos, e surge os Estados Unidos como país independente em 1783 para valer mesmo. Bom, o que tiramos disso tudo é uma França ainda com maiores problemas fiscais, com maiores problemas de déficit. E o Luís XVI sabe muito bem disso e tem que dar uma gestão para esse processo. Quer convencer a nobreza de que ela deveria pagar alguns impostos, que ela deveria participar para ratear essa dívida. Fato que a nobreza não aceita. Porque, de fato, a nobreza se acha nobreza. Porque o que é ser nobre? É ter privilégios. É obter privilégios. Então, é claro que toda vez que Luís XVI propõe um debate sobre o assunto, a nobreza ela é contrária e veta
todas as maneiras possíveis de taxá-la, não é? É bom dizer que há dois aspectos aqui que são a bomba relógio para a coisa se apressar e ser um catalisador dessa reação que leva à revolução. Primeira coisa, vamos chegar ao ano de 1788. Em 1788 foi o auge de uma série de problemas climáticos que atingiram a França, gerando geadas e péssimas colheitas. As péssimas colheitas levam ao preço dos alimentos subir muito. Então você tem uma massa de camponeses, uma massa de sans-culottes, de fato esfomeada, em 1788. E o povo estar passando muita fome é um problema para o governo. E o governo não está conseguindo equacionar isto. Então, este é um problema grave. O segundo problema grave é, diante dos gastos, do déficit de um Estado praticamente sem recursos, o que fazer? Pois é, a nobreza então conseguiu negociar a ideia de que teria que ter um empréstimo. Para manter os seus privilégios e seu padrão de vida, haveria um empréstimo. Então os caras vão negociar empréstimos frente a banqueiros ingleses. Os banqueiros ingleses, de primeira, recusaram o valor dos empréstimos, pois o que foi pedido era muito mais que o valor da arrecadação anual de impostos do Estado francês. E que, evidentemente, esses valores depois não seriam honrados e não haveria o pagamento. Diante da insistência da França em retirar esses empréstimos, os banqueiros ingleses se aproveitaram da situação e exigiram como garantia a abertura das alfândegas. Quer dizer, a abertura das alfândegas levaria a entrada dos produtos britânicos de forma sem taxas alfandegárias para dentro do Estado francês. É claro que você consegue imaginar que um produto vindo de fora, entrando no seu país sem pagar impostos, faz com que vai levar à falência as manufaturas daquele país. Então, em 1788, o empréstimo retirado, não houve, logicamente, não foram honrados, se abriu as alfândegas e o resultado dessa política fiscal ridícula foi a falência das manufaturas na França em massa e o que levou aos sans-culottes ficarem desempregados. Então você tem uma massa de parisienses, uma massa de população do terceiro estado na França completamente desempregada em 1788 pela chegada dos produtos estrangeiros. Então temos dois problemas aqui, a fome e o desemprego. Um estado falido, uma nobreza parasitária que não corta nenhum gasto e, diante disso, um povo com fome e desempregado. Veja a situação que está em 1788, 1789 na França. Também é possível a gente imaginar um ambiente intelectual onde aquelas ideias do iluminismo se espalham, novas ideias de rebeliões, de novas formas de governo, a influência do processo americano, evidentemente, que foi de alguma parte, né, fomentado pelo próprio Luís XVI. É aí, inclusive, que aparecem os ministros das finanças. Veja, os ministros das finanças da França passaram a existir porque no próprio tratado com a Inglaterra exigiu que a França gestasse melhor seus negócios e que o Estado tivesse de fato um ministro das finanças para o rei. Houve vários, né? Turgot, Calonne, Brienne, Necker, todos em geral, com exceção de um, falavam o óbvio.
cortar gastos e cobrar impostos da nobreza. Toda vez que isso era proposto, no final das contas, esse ministro acabava demitido e se tinha que contratar outro. Em 1789, foi readmitido Necker. E Necker fez uma proposta ao Luís XVI sobre realizar uma Assembleia dos Estados Gerais na França. Esta Assembleia poderia, então, decidir, deliberar, debater sobre o assunto e votar sobre cobrar impostos do primeiro e segundo estado, cortar gastos e etc. Então, o Luís XVI concordou com essa Assembleia dos Estados Gerais, que é mais ou menos como se fosse um parlamento reunido na França. A gente acha que parlamento não tinha em período moderno ou medieval, né? Tinha sim. Na Alemanha se chamavam as dietas, na Inglaterra se chamava o parlamento, que foi criado no século XIII. Aqui na França se chamavam os Estados Gerais, criados em século XIV, pelo Filipe IV o Belo, em 1307. Então agora em 1789 foi convocado os Estados Gerais para discutir esse assunto da questão fiscal, da questão dos déficits, dos impostos na França. Não ocorriam, essas reuniões não ocorriam na França, convocadas pelo rei, desde 1614, ou seja, há 175 anos. Portanto, fazia 175 anos que tudo era decidido pelo rei. Não é? É o auge do absolutismo. Então, também é simbólico, né? Se essa reunião é realizada agora, depois de 175 anos, é o declínio do absolutismo, porque o rei não está tomando agora sozinho uma atitude. E aí vamos lá, como que foi essa reunião? Como que era a reunião, né? Você tinha num grande salão em Versalhes os representantes dos 3 estados. Eram centenas de representantes, né? Vamos pensar assim, 200 e tantos para cada um dos 3 estados. Portanto, precisava de uma assembleia imensa, com espaço para 600, 700 pessoas. Tá, mas no final das contas, depois de todos os debates, era disponível apenas 3 votos. Um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Beleza. É claro que acho que você consegue imaginar qual será o resultado, né? Primeiro e segundo estado devem pagar impostos? Acho que o primeiro estado vai votar não, o segundo vai votar não e o terceiro vai votar sim. Vai ser 2-1. Por isso que o terceiro estado já foi para a reunião com algumas propostas, com algumas tentativas de dar uma volta nisso. Então, houve uma proposta do terceiro estado de que a representação deles, como são 98% da população, né, que fosse dobrada. Eles precisavam de maior representação. E que o voto fosse por indivíduo, fosse por cabeça, fosse por pessoa. Assim eles teriam uma oportunidade de conseguir ganhar na votação. Aí se deliberou que, de fato, eles teriam direito a dobrar o número de representantes, mas que o voto continuaria sendo por estado. É aí que, exatamente em junho de 1789, deu o problema. Porque quando foi vetada essa ideia do voto por pessoa, o terceiro estado, lá na reunião em Versalhes, dos Estados Gerais, se rebelou, se retirou da Assembleia e procurou uma nova sala lá no Palácio de Versalhes. E daí, dessa vez, eles iriam realizar, fazer, escrever uma Constituição para a França. Quando eu falo isso para você, eu penso no processo americano, que o próprio rei da França, Luís XVI, deu espaço, né? Porque os americanos, naquele momento de 1789, estavam promulgando a sua própria Constituição e criando um Estado republicano presidencialista. Veja que isto acabou de chegar lá em Versalhes. O terceiro Estado está reunido dentro do Palácio de Versalhes para escrever uma Constituição, a primeira Constituição da França. Não conseguiram encontrar um salão lá disponível em Versalhes. E então acabaram achando lá uma quadra
de um tênis indoor, chamava-se Jogo da Pela. Naquele salão do Jogo da Pela, se trancaram ali e se colocaram em Assembleia Nacional Constituinte. Bom, para resumir toda a situação, eram centenas, talvez milhares de pessoas protegendo uma assembleia e o rei não tinha condições materiais, militares, de prender todo mundo de uma vez e acabar com aquilo. Então a decisão do rei é mandar a nobreza ir lá, participar dos debates, mas ao mesmo tempo conspirar contra a Assembleia, mobilizando seus exércitos e buscando as munições, a pólvora para esses exércitos. Aonde que ficava guardada a munição, os armamentos, naquele momento, para o rei se armar contra aquele processo que estava acontecendo em Versalhes? Havia em Paris, no centro de Paris, uma prisão, um castelo que era uma prisão. O nome desse castelo era Bastilha. Ali, simbolicamente, temos o poder do rei representado, que era um grande castelo, enorme, onde inclusive os inimigos do rei ficavam presos. Naquela época já estava em declínio, não havia ali algo mais do que meia dúzia de pessoas presas. Mas estava ali as munições. Quando aquela massa de sans-culottes, que estavam entusiasmados com a ideia de constituinte, se apercebeu que o rei estava se movimentando, convocando os exércitos em busca daquelas munições, aí essa massa não teve dúvidas. No dia 14 de julho de 1789, toma a Bastilha. Na verdade, toma o Palácio dos Inválidos. O Palácio dos Inválidos era tipo um lugar onde ficavam os militares aposentados. Seria um foco de resistência, ao movimento popular. Hoje em dia, nos Inválidos, acho que é onde está depositado os restos mortais do Napoleão Bonaparte. Ainda está de pé esse Palácio dos Inválidos. Mas a massa toma os Inválidos e toma a própria Bastilha. Ao tomar a Bastilha, deixa o rei praticamente sem nenhum tipo de possibilidade de reagir a todo o processo que estava acontecendo naquele momento, que é a Assembleia Constituinte. Aliás, não só tomou a Bastilha, como destruiu, detonou, acabou com a Bastilha, Não existe mais possibilidade de ninguém visitar a Bastilha hoje em dia quando vai a Paris, porque ela simplesmente não existe mais. Então é meio simbólico, Há uma construção que é o símbolo do poder do rei. Eu vou lá e derrubo ela. Ao fazer isso, eu estou derrubando o rei também simbolicamente. Essa informação, inclusive, da queda da Bastilha, chegou até o interior da França, onde camponeses, entusiasmados pelas mudanças, começam a se rebelar também contra os seus senhores. Esses camponeses que ainda eram presos a um sistema quase que feudal, de corveias e etc. Os nobres chamaram essa época, desses movimentos rebeldes dos camponeses, de época do Grande Medo. E foi assim, então, que um processo revolucionário se instalou na França. Olha, para a gente chegar meio no final desta primeira parte dos meus comentários sobre a Revolução Francesa, vou dizer para você o seguinte: o rei Luís XVI, ele tinha um diário. Nesse diário, há um espaço reservado para o dia 14 de julho de 1789, que é o dia que hoje marcamos como o início da Revolução Francesa. É a data magna da França hoje em dia. Pois é, o que Luís XVI escreveu em seu diário nesse dia? Ele escreveu que não aconteceu nada demais. Veja só, gente, como a história é interessante, como ela é construída pela memória ao longo dos tempos. Na cabeça do rei, a gente pode até dizer que ele era também um alienado, então nesse sentido, nada de importante aconteceu em 14 de julho de 1789. Mas aconteceu sim. Caiu a Bastilha e ele não poderia mais lutar contra aquela Assembleia que estava instalada, a Assembleia Constituinte, que de fato criaria uma monarquia constitucional que iria limitar o poder dele. Na verdade, ele teria agora que apelar para as forças estrangeiras para tentar retomar o poder.
E ao fazer isso, vai transformar esse processo interno da França num processo europeu, daqueles que eram favoráveis a tudo que estava acontecendo na França e aqueles que eram contrários, que eram conservadores. Então, eu convido você para ver a segunda parte desta minha descrição da Revolução Francesa no nosso próximo podcast. Tá bom? Um abraço e tamo junto!